O Partido Trabalhista Brasileiro comemora esse ano 72 anos de sua fundação. Eu nasci 8 anos depois. Eu tenho 64, o partido tem 72. Meu avô Ibrahim, pai de meu pai, Roberto Francisco, foi vereador pelo PTB em 1945. Minha família entrou para o PTB na sua fundação. Ajudou a fundar o partido e meu avô representou a legenda como vereador na cidade de Sapucaia, no interior do estado do Rio de Janeiro, nas margens do Rio Paraíba do Sul, em 1945. Meu pai, Roberto Francisco, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio, foi vereador pelo PTB em 1962. Eu fui deputado federal pelo PTB por 24 anos, 6 mandatos consecutivos no PTB, pelo PTB, sempre no PTB. E minha filha Cristiane Brasil, hoje é deputada federal pelo PTB, do estado do Rio de Janeiro. Então, toda a minha geração, meu avô, meu pai e eu, somos 4 gerações no Partido Trabalhista Brasileiro, que é um orgulho para nós. Tenho orgulho da minha formação política, familiar. Nós temos uma formação forte, enraizada, judaico-cristã. Meu avô católico, meu pai católico. E todos lá em casa trabalhistas. Transmiti essa herança política, cultural à minha filha Cristiane, que também segue meus passos. Presidi o PTB da minha cidade, depois presidi o PTB de meu estado por 8 anos. E desde 2003 a 14 anos, comando o Partido Trabalhista Brasileiro nacionalmente. É um orgulho para mim fazer parte de um partido de longa tradição e de grande história, de grandes conquistas e de coragem para lutas. O ordenamento de proteção ao trabalho, de aposentadoria, direito de voto de mulher, toda essa coisa importante, a proteção ambiental, tudo isso nasceu nos quadros, dentro da nossa sede, dentro do nosso partido, dentro do nosso estatuto, dentro do nosso programa o PTB. Estamos prontos para a modernidade, agora incorporados à modernização da CLT, nós temos que modernizar a CLT sem tirar direitos. Nenhum direito do trabalhador foi perdido. A maneira do direito ser usado e praticado, de ser exercido, é que está sendo flexibilizada. E agora vamos a um avanço com a reforma da Previdência, fixando, para que haja real proteção dos meninos, das crianças que precisam de nós e dos velhos que precisam da proteção do Estado e da sociedade. Nós temos que equilibrar as injustiças, as distorções que há na Previdência Social. Precisamos fazer a reforma da Previdência Social. O PTB tem coragem de assumir isso de público sem rasgar o seu comprometimento social. É aquele foco. As crianças precisam de grande parte do esforço familiar e dos orçamentos públicos. E os velhos também. Se você concentra a renda nas faixas médias, que vêm se aposentando aí aos 45, 50 anos, para aposentados fazerem outra renda de trabalho, você reduz a aposentadoria do mais velho e nega uma escola de qualidade ao menino pobre, filho de uma família humilde. É isso que o Brasil precisa pensar, nessa escala. Só aquele eusismo, eu quero aposentar integralmente, meus vencimentos são 33, 38, 40 mil reais. Isso é um absurdo que está quebrando a Previdência Social, levando à infelicidade as famílias no Brasil. Precisamos avançar. O PTB defende, como uma política sua, uma ideia sua que está tentando empolgar a sociedade brasileira, uma revisão da Constituição. Hoje há uma hiperconcentração de recursos em mãos do governo federal, da União. 70% do que o país gera de impostos, e não é pouco, é muito dinheiro que o país gera, fica na mão dos governos de Brasília. 25% vão, aliás, 18%, 20% vão para mãos dos governadores nos estados e apenas 10% vão aos municípios.
É uma absoluta inversão de prioridades. Eu vou citar um exemplo de um bom país, mas não é o maior país do mundo, a Alemanha. O orçamento é dividido da seguinte maneira: 33% a União, 33% o Estado, 33% o município. A força da cidadania se exerce no município. Onde eu moro? Eu, Roberto Jefferson, lá no interior do estado do Rio, moro no município de Comendador Levi Gasparian. Lá a escola, lá a igreja, lá a minha família, lá os meus valores, os seus valores estão no município. As fronteiras que a gente conhece estão nos nossos municípios. O ente da federação, que é realmente concreto, faz parte de uma coisa real, palpável, verdadeira, é o município. E a gente vive no Brasil abstração da União, do governo federal, abstração do Estado poderoso, do Estado federal poderoso, concentrando poderes e esmagando a base. Como é que é isso? O país se sustenta no topo da pirâmide, quando é a base que faz força para levar o país adiante. Isso nós temos que reverter, porque essa concentração de poderes em mãos da União, do governo federal, permite uma especulação, uma aventura socialisteira comunistóide, como foi a do Lula e da dona Dilma. É muito dinheiro. O que eles fizeram com esse dinheiro? O Brasil está vendo isso na Lava Jato. Alugaram a direita no Brasil. Os políticos de direita se deixaram alugar por dinheiro da Petrobras, da Eletrobras, da Nuclebras, do BNDES. As empresas do Brasil, o empresário é um homem de direita, se acertou todo mundo com os socialistas, se acertou todo mundo com os comunistas. O dinheiro não tem bandeira ideológica e quase o Brasil vira uma Venezuela. Isso por quê? Porque a concentração de dinheiro está na mão do governo federal. Então, todo prefeito, para cumprir o seu programa de atendimento ao menino na creche, ao menino na escola, ao velho doente no seu posto de saúde, vem aqui, por favor, presidente, ministro, me dá um dinheirinho para tocar o meu município. Que conversa é essa? Os exemplos de família, de religião, de fé, de força moral que a gente tem, estão na nossa cidade, no nosso lar, na nossa igreja, no nosso convívio social. Brasília só dá mau exemplo. Esses governos federais que se sucedem em Brasília têm dado um exemplo indizível. Nós não podemos copiar esses modelos que Brasília vem andando, por quê? É a concentração de poderes em mão de muita pouca gente, em detrimento das famílias que vivem no município. Brasília não é o exemplo que a gente possa copiar. O Brasil real, verdadeiro, está no município. Brasília, a União, é o poder virtual, mas que tem desonrado a nossa representação familiar, moral, administrativa, política. Então, para que a gente tem que fazer? Dividir. Dividir para reinar. Dividir para esvaziar o poder da mão de um homem só. Então, o PTB aposta nisso, no municipalismo, na reversão dessa tendência. São 5.500 municípios no Brasil. Vão errar muito menos se nós partilharmos esse recurso concentrado aqui em mãos de um tiranete ou de uma comunista, terrorista, ideóloga de revoluções de ódio e de sangue. Vai ficar muito melhor na mão de um prefeito que sintetiza um sentimento de família muito mais concreto, muito mais verdadeiro, muito mais cristão, muito melhor lá na base, que é o nosso município. É a aposta que nós fazemos agora aos 72 anos do PTB. Vamos renová-lo da seguinte maneira: apostar na desconcentração do topo da pirâmide para dar estrutura aos municípios do Brasil. Quero cumprimentar 1.200.000 pessoas que são filiadas ao nosso partido. Quero cumprimentar todos os companheiros prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, que sustentam a tradição, a história e a qualidade de nossa legenda. E deixar de pé esse compromisso com o povo do Brasil. Nesses 72 anos, nós vamos tentar apostar, tirando de cima para fortalecer lá a base da pirâmide, que é o município onde a gente vive, nossas alegrias, nossas felicidades, nossos sonhos, cria nossos filhos e constrói esse Brasil gigante. Obrigado a vocês e feliz aniversário ao partido pelos seus 72 anos de fundação.